Olá! Hoje nós vamos começar o livro do profeta Jeremias. Grande profeta na Bíblia, um homem realmente extraordinário, um homem que tem aí o seu chamado de uma maneira conturbada, porque ele não queria esse negócio de ser profeta, ele não queria falar aí, assumir esse encargo, né? E assim como outros personagens na Bíblia, ele tenta fugir, mas não consegue. Ele mesmo se diz violentado por Deus e pela palavra. É quase impossível ele não se deixar levar pela palavra de Deus. Então, na verdade, é uma figura muito interessante, porque ele não queria isso, ele sabe da responsabilidade, ele sabe que isso é difícil, ele sabe que ele vai trazer problema para ele, porque aquele que quer fazer as coisas pelo Senhor sabe que vai enfrentar dificuldade, mas ele não consegue, porque ele diz que o Senhor o seduziu, e a força de Deus é muito maior do que ele, e a vitória sempre é de Deus. Então ele se vê impelido pela palavra, ele impelido em profetizar. Muito interessante. Mas quem é Jeremias? Jeremias é interessante que ele é um profeta que está aí no tempo, ele recebe essa palavra de Deus, o ofício de profeta, foi chamado ali por volta de 626. 626, quem que é o rei em 626? O rei Josias. Josias é o rei. Josias, ele reinou de 640 a 609. Portanto, é neste tempo do rei Josias que nós temos a atividade do profeta, avança por outros reis, mas ali a grande atividade do profeta Jeremias começa ali no reinado de Josias. Ele mesmo diz isso no primeiro capítulo do livro, ele diz: a palavra do Senhor me foi dirigida no tempo de Josias, né? Filho de Amon. Então é interessante, ele já localiza o tempo. Mas Jeremias, gente, ele era originário ali de uma região chamada Anatot. Anatot. Onde que fica Anatot? Anatot é uma pequena aldeia perto de Jerusalém. O Jeremias, ele era membro de uma família sacerdotal. Sim, sacerdotal. Ele é de linhagem sacerdotal. Olha que interessante. Embora de linhagem sacerdotal, ele não age como sacerdote, mas como profeta. Provavelmente, não se tem muita constatação histórica, ele era parente longe do sacerdote Abiatar. O sacerdote Abiatar de Siló, lembra disso? Ele foi exilado, ou seja, mandado embora por Salomão e mandado morar naquela região de Anatot. É interessante, o rei Salomão, lá atrás, isso há muito tempo, o rei Salomão pegou o Abiatar e exilou ele nesta aldeia chamada Anatot, ali perto de Jerusalém. Se você quiser saber disso, você leia lá, nós já lemos isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. E é interessante que Jeremias talvez seja descendente deste sacerdote Abiatar que foi exilado pelo rei Salomão. Tudo bem, mas nós estamos aqui agora, né? Nós estamos nesse tempo agora em 626. O profeta Jeremias, ele nasceu no ano 650. Ano 650 ele nasce. Ele começa a profetizar no ano 626. 626. Ele tinha por volta de 24 anos
quando ele começa a profetizar. Ou seja, ele nasce em 650, começa a profetizar a sua atividade de profeta em 626 e vai morrer em 587 lá no Egito, tá bom? Tá certo? Lá em 587 no Egito. Vamos ver uma coisa que interessante. A gente tem que ver a atividade do profeta em 3 períodos. Vamos lá. O primeiro período de atividade do profeta vai do ano 626 a 605, ou seja, este primeiro período. O rei é Josias é o rei. Judá vive um período de muita calma e de muita prosperidade. Não tem ameaça, não tem nada, tá tudo bem, né? Ainda não tem aquela ameaça lá que vem do norte, lembra, tá? Aquela coisa. Tá bem, tá, as coisas estão bem, É um período de prosperidade. É nesse período, olha aqui, é nesse período que o Jeremias tem que anunciar uma notícia indigesta, uma coisa horrível, a ameaça que vem do norte, dos babilônios. Então você imagina uma coisa, tá tudo bem, tudo maravilhoso, tal. Aí chega um profeta para falar: cuidado, que coisa vem do norte. Tem um caldeirão aí fervendo com a fumaça vindo do norte. Então você imagina, que chato, né, que o povo achou. Ai, meu Deus do céu, agora que está tudo bem, o rei Josias está joinha aí, ó. O pessoal tá tudo bem, nós temos prosperidade. Vem esse profeta me falar, mas é nesse período. Então esse primeiro período, né, do livro do profeta Jeremias é esse. Vai do ano 626 ao ano 605, e Jeremias batendo na mesma tecla: cuidado com o norte, cuidado com o norte, cuidado com o norte, tá bom? O segundo período vai do ano 605 a 587. O que aconteceu? Aí foi a ascensão de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Lembra quem era o império dominador? O Império Assírio. A Babilônia era só uma coloniazinha, somente ali, nada. De repente a Babilônia cresce e ascende ao poder Nabucodonosor. Vai do período 500, esse segundo período da pregação do profeta Jeremias, do ano 605 a 587. O que acontece? A ascensão de Nabucodonosor e a destruição do templo. E aí, a independência de Judá acabou. Por quê? Porque agora Judá teve suas cidades arrasadas, Jerusalém arrasada, o templo arrasado, e agora Judá inteiro é praticamente vassalo da Babilônia, né? Sabe que nesse momento, qual é a posição de Jeremias? É uma coisa muito interessante que você tem que saber. Qual é a posição do profeta Jeremias? Jeremias falava assim: não, é necessário aceitar a supremacia da Babilônia. Mas ele não fazia isso, não é por oportunismo, não. Porque Jeremias não é político. Jeremias não está metido com política. Aliás, diferente de Isaías, que era politiqueiro demais. Isaías, nossa senhora, muito politiqueiro. Dava palpite para o rei, dava voz, era conselheiro do rei e tal. Mas o Jeremias não. Jeremias nem está aí com esse negócio de política. Não. Mas o Jeremias tinha uma posição de que Judá devia aceitar essa supremacia da Babilônia, não brigar com a Babilônia, não fazer nada disso. Mas não era por oportunismo ou por estratégia política que o Jeremias falava isso. Jeremias falava isso porque ele achava que era vontade de Deus. Ora, se Deus nos entregou na mão dos babilônios, é porque é vontade dele. Façamos. Então, Jeremias tinha essa postura
um pouco contraditória. Quando todos falaram, não podemos nos submeter à Babilônia que tem os seus costumes, a sua religião, Jeremias falou, não, vamos ficar, né? Vamos ficar, tá bom? E o terceiro período do profetismo de Isaías foi o ano 587. O que acontece? Ano 587, possivelmente não, é a morte de Jeremias. O que é o ano 587? É o ministério do profeta Jeremias depois da catástrofe de Jerusalém, ou seja, depois que Nabucodonosor vem, arrasa Jerusalém, destrói o templo, leva a elite, os sacerdotes, todos para o exílio, fica na terra somente os mais pobres, somente o povo ali, o ministério dele começa a se fazer junto com esse povo, depois da catástrofe de Jerusalém. E é uma coisa muito interessante, deixa eu te explicar por quê. Por que o livro do profeta Jeremias é interessante nesse período? Porque geralmente se esquece que, apesar de ter acontecido a deportação do povo para o exílio, ficou muita gente lá em Jerusalém, ficou muita gente em Judá. Não foi todo o povo para a Babilônia, não foi, você sabe disso, né? Pelo amor de Deus. Como é que aconteceu o exílio da Babilônia? Pegou os chefes, os príncipes, a elite pensante, a elite financeira, os sacerdotes, pegou e levou todo esse pessoal para o exílio. Mas ficou na terra o povo mais pobre, o povo às vezes mais simples ficou ali. Então, muitas vezes se esquece desse povo. Muitas vezes. Às vezes a própria Bíblia. A Bíblia às vezes fala do exílio da Babilônia como se todo mundo de Judá, Jerusalém, fosse para o exílio. E Jerusalém ficou sem ninguém. As moscas. Não foi. O povo continuou morando em Jerusalém, o povo continuou morando na região de Judá. Foi só a elite, os sacerdotes, os ricos, os poderosos. Não tinha mais templo. Então você imagina, não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem mais ninguém. Você já imaginou a bagunça que ficou em Jerusalém? Então, geralmente se esquece que lá em Jerusalém ficou gente. E aí é interessante que esse terceiro período do profeta Jeremias é justamente o profetismo dele nesta data, nesta época, com esse povo, com os habitantes que ficaram em Judá, né? O povo estava sem rumo, sem orientação, gente. Você imagina? Os políticos foram, os chefes foram, os sacerdotes foram embora, a elite foi embora e ficou lá esse povo sem orientação, sem rumo, não sabia o que fazer. E aí, esse terceiro período do profeta Isaías é a sua atividade como profeta no meio desse povo. E olha que interessante, neste período, preste atenção, neste período, lá que ficou esse povo sem rumo, o povo está deportado lá para o exílio, mas ficou lá em Jerusalém, em Judá, o povo sem rumo, sem saber o que fazer, tinha 3 correntes que surgem, 3 desse povo está lá. A primeira corrente era um partido pró-Babilônia, um povo que fala, não, tudo bem, Babilônia, que queria reconstruir o país, né, reconstruir Judá, sob a proteção, sob a égide da Babilônia. Falando, não, tudo bem, Babilônia agora é uma potência e tal, então vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir aqui Judá, só com a proteção da Babilônia. Vamos lá falar com o Nabucodonosor, falou, Nabucodonosor, dá uma força pra gente, vamos reconstruir, a gente se submete e tal. E aí, como eu disse para você, essa era a tendência de Jeremias. Jeremias tendia para isso, sabia? Mas tinha um segundo grupo, o grupo de Ismael. Esse Ismael
era um corrupto, olha, vou te falar uma coisa, valia nada esse Ismael. Esse Ismael, ele era apoiado pelos amonitas, que eram inimigos dos judeus, né? E esse Ismael, apoiado pelos amonitas, queria continuar vendo o trem ferver lá dentro e continuar com atos terroristas. Esse grupo de Ismael era conhecido justamente pelos atos terroristas que eles faziam contra os judeus, né? Apoiado pelos amonitas. E eles queriam, né, essa tendência desse grupo é ver o circo pegar fogo. Cada vez pior, né? E eles queriam que tivesse confusão maior ainda. E o terceiro grupo que estava lá era o Johan ben Coré, João filho de Coré lá, né? Que tinha um plano. Vamos fugir todo mundo para o Egito, ou seja, vamos nos transladarmos para o Egito, deixa Judá, deixa Jerusalém aí do jeito que tá, e vamos para o Egito. Esse grupo acabou fazendo isso. Levou muita gente para o Egito, né, deixando Jerusalém, deixando Judá, para poder viver. E foi numa dessas que esse grupo levou Jeremias para o Egito. E lá no Egito, Jeremias acabou morrendo. Muito bem. E assim, mais ou menos, a gente tem um panorama da vida de Jeremias. Jeremias, então, ele nasce em 650, começa a sua pregação em 626, e passa por toda essa situação de um período bom, um período onde Jerusalém é atacada por Nabucodonosor, um período de muita desorientação do povo ali, e no final das contas Jeremias acaba sendo levado, né, junto com esse grupo para o Egito e acaba ali morrendo. Vamos entender agora o livro. O livro do profeta Jeremias é dividido em 4 partes. Acompanhe comigo essas 4 partes então. Vamos lá. A primeira parte do livro do profeta Jeremias é assim. Vai do capítulo 1, versículo de 1 até o capítulo 25, versículo 14. O que tem nessa primeira parte? São os oráculos, as ações simbólicas aí de Jeremias, dirigidas contra Judá. Está falando para Judá, tá bom? Aí depois, a segunda parte, vai do capítulo 26, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 5. São os oráculos agora de salvação para Israel e Judá. Agora ele não está falando só para Judá, não. Você vê, Jeremias é um profeta do sul, mas agora aqui ele está falando para Israel e para Judá, norte e sul. E aqui tem vários relatos acerca do ministério de Jeremias. E a terceira parte vai do capítulo 46, versículo 1, até o capítulo 51, versículo 64. São os oráculos contra as nações estrangeiras. Todo profeta tem isso, né? E aí, a última parte, a quarta parte do livro, vai do capítulo 52, é o capítulo 52, do versículo 1 ao 34, né? Na verdade, esta última parte é um anexo, gente, que é muito baseado no segundo livro de Reis, capítulo 24 até o 25, que conta, né, o livro de Jeremias conta a queda justamente de Jerusalém. Tá bom? Vamos ler então o primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, que é um capítulo curto, relativamente curto, mas que ele fala aqui, ele já vai falando aqui nesse capítulo, né? Quando é que ele começa, a palavra do Senhor é dirigida a ele, quando ele dá datas, é importante, porque ele fala, no tempo do Josias, a gente sabe que quando que Josias reinou. E ele vai dizendo aqui, e você vai ver como é interessante, vai falar da vocação dele aqui, ó. Antes que te formasse no seio da minha mãe, antes que eu me formasse no seio, você já me conhecia. Antes que tu nascesse, lembra dessa música, né?
Eu te escolhi. Então, olha que bonito esse texto. Vamos lá? Então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Eucias, um dos sacerdotes que viviam em Anatot, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém, no 5º mês. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Senhor Javé, eu nem sei falar, pois eu sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te poder sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Nestes termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor e assim falou: que estais vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente cujo vapor toma a direção norte-sul. Disse-me o Senhor: é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos do reino do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Tu, porém, cinge-te com o teu cinto e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje, faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Muito bem. Como eu disse, Jeremias já começa e levanta a sua pregação com a profecia de algo muito sério que vai acontecer vindo do norte. Eu havia dito para você que Jeremias, ele começa o seu tempo de profetismo no tempo do Josias, e mais ou menos dá para a gente o tempo que é no 13º ano do reinado de Josias. Logo nós vamos entender que é por volta do ano 626 que o profeta Jeremias começa a sua pregação. Como eu disse, estava tudo calmo, tudo bem, Josias bom rei, prosperidade, tudo certo.
mais Jeremias é chamado a pregar um perigo que vem do norte. O texto do capítulo 1 começa falando da vocação dele. Jeremias não queria saber disso. Isso é uma das coisas muito característico em Jeremias, e assim também como em outros escolhidos por Deus. Olha, escolheu Moisés falou, mas eu sou gago. Escolheu outro, mas eu não quero. A gente vai vendo pessoas sendo escolhidas por Deus, não querendo assumir, mas Jeremias vai dizer mais adiante que era impossível não ser violentado, amarrado pela palavra de Deus, e ele não tinha como não ser esse profeta. Então, o texto começa falando justamente de que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já havia pensado em Jeremias. Olha que coisa linda. Mas não é só Jeremias. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha para você algo muito importante. Deus já tinha lhe amado. Olha que coisa linda. Antes de sua mãe e seu pai lhe amarem, Deus já tinha amado você, sonhado com você, pensado em você. E como pensou em Jeremias. E Jeremias aqui, no começo, Jeremias chega e fala, mas eu nem sei falar. Eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança, ou seja, eu não sei falar porque eu fico balbuciando. E Deus respondeu, não diga sou apenas uma criança, você porquanto irás procurar todos aqueles ao caso de enviar, e eles dirás o que eu te ordenar, não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E é uma coisa muito interessante, que aqui no versículo 10, o próprio Deus diz a Jeremias, eu vou te dar poder sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e demolir, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aqui a gente pode ver o que os estudiosos chamam da dupla missão do profeta: castigar e abençoar, plantar e arrancar, como que chama? Arruinar, destruir e edificar. Essa dupla missão aqui, ou seja, é apresentado aqui como aquele que anuncia algo terrível que vai acontecer, mas ao mesmo tempo anuncia algo de bom que vai surgir. E muitas vezes é preciso destruir para que você construa algo novo. Se há o pecado, se há infidelidade, se há a idolatria, é preciso destruir para depois construir. Então, essa dupla missão do profeta é dada já no início. Olha, você vai destruir, arrancar e destruir, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, muitas vezes, diante do mal, é preciso destruir. Ele anuncia essa destruição. Para quê? Para depois plantar. E ele anuncia esse tempo novo. Tá bom? Então, Jeremias, ele é impelido por uma força e pela sua paixão pelas coisas de Deus a ser profeta. E ele é um profeta, como eu disse, não é político, é um profeta que realmente fala mesmo, e fala num tempo muito, traz num tempo bom, que tudo estava bem, ele traz uma mensagem digesta. Mas tá tudo bem, vem esse Jeremias falar de coisa ruim, gente? Sim, ele vem falar de coisa ruim. E olha que interessante, e vem justamente trazer a ameaça do norte. Ninguém estava pensando nisso, gente. Quem podia pensar que a Babilônia, aquela coloniazinha lá da Babilônia, colônia da Assíria, quem podia pensar que essa Babilônia fosse se tornar esse grande império? Mais Jeremias lá. Né? E olha que interessante, na primeira visão de Jeremias, nesses termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo um ramo de amendoeira.
Amendoeira? Viste bem, disse o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra amendoeira é a mesma palavra, tem o mesmo som, a mesma palavra de vigilante em hebraico. Então é importante saber. Amendoeira, não, então a palavra amendoeira significa também vigilante. Vigilante. Então, o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira, ou seja, alguém vigilante, né? Alguém que está vigiando, acordado por alguma coisa vai acontecer. Segunda visão. O que vês, Jeremias? O que está vendo? Uma caldeira fervente cujo vapor toma direção norte-sul. Na verdade, algumas traduções dizem um fogão com um caldeirão e a fumaça, né, e a fumaça, o vapor, indo de norte para o sul. Na verdade, esta aqui é a grande profecia do perigo que vem do norte. Quem está no norte? Babilônia. Babilônia. E aí o texto continua. É do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Está vendo esse caldeirão fervendo, com uma fumaça indo do norte para o sul? Então, é do norte que vai vir toda a desgraça. E realmente, Jeremias vai ter que alertar o povo contra a Babilônia, que virá sobre toda Judá. E é a Babilônia, com o rei Nabucodonosor, que vai arrasar Judá, destruir Jerusalém, destruir o templo e deportar todos os povos. Jeremias, então, ele passa por todo esse tempo. Ele começa a sua pregação em 626 e vai até 587, quando ele é levado para o Egito e morre. 587, nós temos aí esse período muito triste. Se você quiser seguir na história, período muito triste, 587 é quando acontece todo o exílio, quando o povo é levado para o exílio. Jeremias fica um pouco no exílio, no exílio, Jeremias não vai para o exílio. Jeremias fica um pouco em Jerusalém, né? Ainda alertando aquele povo que restou em Jerusalém, mas depois é levado para o Egito. Muito bem, quando fala aqui sobre todos os habitantes da terra, né, a desgraça que vai vir sobre todos os habitantes da terra, ou seja, são todos aqueles que estavam aliados contra a Babilônia, eles vão ser arrasados pelo grande Nabucodonosor. Não só o Nabucodonosor, mas antes de Nabucodonosor, já o Império Babilônico começa a ficar grande e poderoso e vir conquistando todo. Ou seja, tudo que a gente viu de Palestina, tudo que a gente viu daquela região vai ser conquistado pela Babilônia. E assim nós começamos o primeiro livro do profeta Jeremias, mostrando a sua vocação e mostrando que ele é um profeta que não tem papas na língua. É um profeta que não queria ser profeta, mas se torna profeta porque ele é apaixonado por Deus, porque ele não consegue não ser profeta. Já que ele é assim, já que ele não queria, então escuta. Escuta, porque Jeremias tem muita coisa para falar. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.